Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, eu gosto de falar com o professor José Roberto Mendonça de Barros por várias razões. Primeiro, que ele trata com uma clareza as coisas, e ele vai nos temas que são os mais importantes. Então, professor, hoje está pintando um clima, professor. Hoje está pintando um clima aqui, e aliás, é justamente disso que o senhor vai falar, né? É de clima, né? Conta para nós. Pois é, exatamente. Oi, Eduardo, boa tarde, Débora. Boa tarde, professor. A internet aqui não está muito confiável, não, vamos ver se dá tudo certo. Voltou, né? Pois então, é realmente sobre clima, porque está muito perto da reunião sobre o clima, reunião global, lá em Glasgow. E, naturalmente, a preparação de programas dos países, mas eu queria chamar a atenção da participação das empresas, Eduardo, foi isso que eu trouxe a propósito do clima, né? Para chamar a atenção de que a maior parte das empresas está realizando que, de fato, é indispensável aderir à causa da sustentabilidade climática, dado para onde nós estamos indo. E o que é interessante, que quem o faz acaba descobrindo com uma certa rapidez que tem muito mais possibilidades e alternativas para colaborar com a questão climática do que se podia imaginar antes. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O setor de cimento, né, que é um grande usuário de energia, normalmente derivados de petróleo, coque de petróleo, para queimar nos fornos, né, começou a descobrir isso. E o fez trabalhando, por exemplo, com a preparação de resíduos que de outra forma trabalhariam a natureza, mas que podem ser queimados sem deixar nenhum problema. E muitas vezes são remunerados por isso. E com isso o consumo de energia para produzir cimento vai caindo. Existem casos radicais em que os custos de energia zeram, né? Recebe tanto para poder dar fim a certas coisas. E esse é apenas um dos exemplos, Eduardo. Poderíamos dar muitos exemplos do desenvolvimento tecnológico e do aproveitamento das coisas quando a atenção e a energia das empresas está voltados nessa direção. Isso é uma coisa fundamental, Eduardo, para trazer nesse momento em que está cada vez mais óbvio que nós estamos caminhando para uma situação muito difícil no mundo como um todo. Quando a gente vai resolver, às vezes está com um problema nas costas e precisa melhorar a postura, sentar melhor, a gente tem que comprar uma cadeira melhor, tem que fazer um investimento. Se a gente quer ganhar produtividade, certos processos andarem mais fácil, a gente tem que fazer um investimento também e o retorno virá na postura, vai ter menos dor nas costas, a empresa vai ser mais produtiva, no caso do investimento. Essa adoção, esse caminho, também envolve investimentos, né? Em processos, investimentos em novas profissões. Imagina, aliás, uma frente de novas profissões muito importantes que vão estar ligadas a esse investimento. As empresas, nesse momento, elas estão pressionadas por isso que o senhor falou, mas também estão pressionadas por um caixa, né? Um dinheiro que entra menor, que entra mais pingado. Na empresa brasileira, por exemplo, em dificuldade, como é que equilibra essas coisas? Os países têm por aí linhas de financiamento e aqui a gente não tem, ou aqui a gente já tem também. O que pode ter para que a empresa consiga se atualizar, respeitando os princípios novos e tal, e também não se arrebentar, porque ela está difícil até pagar as contas do final do mês, pagar a luz, entendeu? O que tem, Eduardo, que muitas vezes o volume de dispêndios para mudar certos processos é muito menor do que se pensa. Não é construir uma fábrica nova. Não é verdade, isso não é regra para todos, mas a boa parte das empresas tem possibilidade de começar nessa trilha e aí os próprios resultados desse que são normalmente muito positivos começam a aparecer.
Eu mencionei aqui a propósito do cimento de trabalhar com resíduos, né? Mas essa é uma questão de você preparar resíduos para uma utilização posterior que se aplica em inúmeras atividades, até com vantagens adicionais por esse lado. Então, não é todo mundo que está fazendo, muitos, é verdade, não podem, mas eu conheço inúmeros casos onde essas coisas são possíveis. E estão acontecendo. E outros exemplos são empresas novas, que começam com o desenvolvimento de tecnologia, que não tem um envolvimento gigantesco de capital, mas que permite produzir esse conhecimento que traz esse resultado. O que tem de positivo é que eu vejo muitas empresas, Eduardo, em muitos setores, trabalhando nessa direção, e a gente já começa a ver alguns resultados interessantes. Naturalmente, nada prescinde de uma política nacional, de governo, de país, onde o Brasil, infelizmente, está devendo muito. Mas no plano das empresas tem muita coisa positiva acontecendo. Pensa Brasil, professor José Roberto Mendonça de Barros, obrigado, pintou um clima mesmo, e semana que vem a gente está junto de novo. Abração. Grande abraço a você. Tchau, Débora. Bom programa. Sempre bom recebê-la aqui. Obrigada.